De acordo com a Bíblia, o que os filhos representam? No estudo de hoje, nós vamos analisar como deve ser a educação de uma criança e nós também vamos ver de que forma os pais podem desempenhar essa tarefa que é tão importante. E agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando, está no ar mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Como que você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que está a sua família? Como sua família tem passado ou passou o ano de 2024? Quais são seus planos para 2025? Quais são os projetos que você tem junto com o seu cônjuge, aí junto com a sua esposa, junto com os seus filhos? Quais são os planos que esses filhos têm? Talvez estou falando para você que vai passar por aquele momento de levar o filho para a escola pela primeira vez. Uau! É fevereiro, né? Por ali, fevereiro é o dia da choradeira, aquele momento desafiador. Estou falando para você que talvez enfrente desafios no seu contexto familiar. Estamos em uma temporada buscando resgatar aspectos que são importantes para todas as áreas que estão envolvidas dentro de uma família. Falamos sobre a importância de nós termos um relacionamento muito próximo, amoroso com o nosso cônjuge, a bênção da intimidade, o compromisso espiritual que nós temos. E agora vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos. Bênção do Senhor. Essa é a temporada Entre Família. É isso mesmo. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o relacionamento entre pais e filhos. Você já pediu a sua revista Esperança Entre Família? Ainda não? Então ligue agora 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está pronta para te atender. Essa é a nossa temporada de dezembro e temporada de janeiro. Então vamos juntos. Vamos colocar os nossos propósitos, nos aproximarmos em todas as áreas do relacionamento familiar. Não esqueça, você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, está aparecendo aqui, ó, é o 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. Mande uma mensagem, quero estudar a Bíblia, quero pedir minha revista. Manda, você vai receber um link. Se quiser preencher tudo pelo link, tá? Que é o novotempo.com/escola bíblica, você pode. Se quiser continuar conversando com a nossa equipe de atendimento, você pode e aí você vai preencher e vai receber na sua casa a revista Esperança Entre Família. Vamos dedicar tempo para aqueles que realmente importam nessa vida, que são aqueles que estão mais próximos de nós, a nossa família. Vamos orar? Lógico que Deus tem grandes propósitos para o nosso viver e a gente não pode esquecer para o nosso viver familiar. E assim, isso vai contagiar os conhecidos, desconhecidos, nossos amigos. Comece pela sua casa. Pai do céu, nós vamos estudar um pouco mais sobre a Tua Palavra agora. Como devemos nos relacionar com aqueles que estão mais perto de nós, que são os nossos familiares, os nossos filhos, de forma mais específica. Nos ajude, Pai, que a gente tenha uma percepção clara, correta, de como devemos nos aproximar deles e que isso aconteça de forma inspirada pelo Espírito Santo. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O grande propósito da nossa vida são os relacionamentos pessoais.
e eles começam na nossa casa, aqueles que realmente estão perto de nós, e se estendem ao nosso próximo, conhecidos e desconhecidos. E a grande pergunta de hoje é: como você tem se relacionado com os seus filhos? E talvez eu estou falando para você que tenha vários retratos de idade aí dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Por que eu estou falando? Porque lá no nosso primeiro encontro a gente falou sobre retratos familiares. Então, quando eu estou falando aqui, eu tenho famílias que têm o pai, a mãe, os filhos, são os avós que estão perto, mas eu tenho outros retratos e a gente tem procurado relembrar isso, o retrato de uma mãe, de um filho, dos avós e seus netos, não sei qual é. E eu quero pensar um pouquinho na sua realidade. Eu vou trabalhar aqui, talvez inicialmente mais aos filhos que sejam menores, mas eu quero que você tenha a percepção de que filhos sempre serão filhos, e o grande objetivo da nossa existência como pais é revelarmos o amor de Jesus para os nossos filhos. Você e eu, nós que temos uma origem e uma crença cristã, talvez fique melhor aqui. E talvez você que não tenha, está assistindo, nós acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus, e o grande propósito da Bíblia é mostrar a salvação para nós e nós, de alguma forma, revelarmos a salvação para aqueles que estão perto de nós, sejam conhecidos, desconhecidos, mas começando dentro da nossa casa. Então, o nosso grande propósito como pais é revelarmos o amor de Jesus para que os nossos filhos encontrem, sejam conduzidos à salvação. Se você tem filhos pequenos, se você conhece o amor de Jesus, então você tem essa responsabilidade. Se os seus filhos cresceram e você teve um encontro com a crença, com a fé em Jesus Cristo em outro momento da vida, naquele momento que eles eram pequenos, talvez você tivesse outras escolhas, ok, você tem hoje a oportunidade para revelar esse amor. Então, quando eu resgatar aqui a visão de quem são os nossos filhos, essa visão correta se aplica aos nossos filhos que são crianças, que a gente ainda tem autonomia e responsabilidade de dizer esse é o caminho, mas também vai se aplicar aos filhos que cresceram e talvez eu não tivesse ou não tenha tido a oportunidade de compartilhar. Ainda é o momento. E talvez eu estou falando para você que foi um pai negligente. Um pai que talvez hoje não vai ter assim tanta influência na vida, mas se você está me assistindo agora e talvez tenha sido negligente, eu quero dizer para você que essa visão de que os nossos filhos são uma herança que Deus nos dá, a gente vai explorar isso aqui, pode ser aplicada mesmo que o seu filho diga assim: pai, é o seguinte, você apareceu na minha vida agora, eu só queria te dizer uma coisa, eu hoje tenho minha vida, mas você tem a oportunidade de dizer: me perdoe, eu não tinha essa visão, me perdoe, e entendo, e respeite essa decisão do filho, tá? Respeite isso, mas não deixa de demonstrar o amor e o perdão, o suplicar pelo perdão, não deixa de demonstrar o carinho. Dá para entender? Porque o Senhor sempre concede a nós uma oportunidade de, não sei se a palavra correta seria pelo menos, mas em algum momento dizer assim: me perdoe. Então vamos lá, vamos pensar juntos aqui, porque esse é um tema que mexe com o nosso coração, porque nós temos essa responsabilidade de revelarmos o amor. A continuação, a gente citou o Salmo 127 já, no primeiro e no segundo verso, vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não fizer parte da minha casa, tudo não tem sentido. E lá no verso 3 a 5 vai dizer assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. E a gente vai explorar um pouquinho essas duas expressões para a gente entender que os nossos filhos são herança do Senhor e que eles são como flechas que, essa é uma linguagem usada como, a gente vai entender aqui, como um instrumento que a gente precisa
que era enviado, que era direcionado, e os nossos filhos, é uma herança que nós recebemos e eles precisam ser conduzidos. E eu queria que você pensasse junto comigo aqui agora. Você que tem filhos, você que sonha em ter filhos, por que tê-los? Qual é a motivação? Então, nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus. E quando Deus diz assim, que os filhos são herança, o Senhor está me dando esta bênção. Então eu tenho que pensar que a motivação em ter um filho não é preencher vazios, ainda que em determinado momento eu me realizo e entendo o amor de Deus quando eu tenho filhos. Mas eu tenho que entender que é uma herança que o Senhor me concede para que eu cuide e direcione. Então, volta à minha leitura inicial. Se você teve essa percepção, está tendo e seus filhos são pequenos, amém, tenha mais, cada vez mais, peça clareza. Se você não tem ou não teve, perdeu a oportunidade, lembra que você ainda pode, ou você pode dizer, filho, eu me equivoquei. Lembra que Salomão usa essas duas metáforas, ilustrações, herança e flecha, para dizer que os filhos são preciosos e úteis a uma família. Eles são herança. Vamos pensar um pouquinho nessa expressão, envolve pelo menos 3 coisas. Primeiro, ganha uma herança quem pertence a uma família. Isso significa que nós somos filhos do nosso Pai Celeste. E Ele nos presenteia com a oportunidade de gerar outros filhos. Essa é uma bênção que o Senhor nos concede, entende? O Senhor me dá esta oportunidade. Eu recebi do Senhor esta herança. Eu sou um filho de Deus. E o Senhor diz agora, você vai conduzir este que eu estou te dando. Você vai conduzi-lo. E qual é o grande propósito da existência, da nossa existência? A gente tem falado sobre isso. É um dia habitarmos a eternidade. E aqui, enquanto estivermos aqui nesta terra, sermos pessoas que representem verdadeiramente o Senhor. Então essas são as nossas 2 grandes responsabilidades. Nossos filhos nós precisamos representar o Senhor para os nossos filhos, eles vão representar o Senhor, né, diante da sociedade, os valores do reino, eles vão representar. E eles devem ser conduzidos para a eternidade ou devem ser ensinados para a eternidade. Segundo aspecto, herança envolve algo de valor. Portanto, os filhos são tesouros de um lar e são preciosos aos olhos do Pai. Aqui dá para a gente dar uma viajada, né? Porque eu tenho demonstrado, tenho que perguntar, né? Eu tenho demonstrado que os meus filhos têm valor? Como eu demonstro que os meus filhos têm valor? Eu estou me dedicando a eles, tempo a eles, e o que é dedicação a eles? O que é importante na vida deles? Eu já falei aqui, falando sobre esse assunto, em algum momento, que às vezes nós achamos que dar valor para os filhos é dar coisas para eles. Mas o maior valor que eu considero, que eu digo assim, filho, você é importante para mim, é quando eu estou com eles compartilhando os valores do reino. Os valores do reino são os valores eternos. Terceiro aspecto, a herança envolve responsabilidade em administrar corretamente os valores recebidos. Então, está aqui, eu tenho que administrar corretamente, ou seja, eu tenho que cuidar. Isso significa que prestaremos conta diante de Deus a respeito da nossa maneira como nós educamos os nossos filhos. Tenho que pensar quanto tempo eu estou gastando, né? Com eles, porque um dia o Senhor vai perguntar para mim. A segunda expressão usada no Salmo 127, 3-5, as flechas, o guerreiro que enche, né, a sua aljava de flechas. É interessante, as flechas são instrumentos de combate usados desde os tempos mais remotos em diversas culturas e que possuem bom alcance e precisão. Porém, o sucesso do disparo depende da qualidade que o arqueiro dá ao lançamento do projétil.
Olha que interessante. Ele deve mirar corretamente o alvo, além de fornecer atenção e a força corretas nesse lançamento. Como é que eu estou cuidando e estou direcionando os meus filhos? Encher a aljava de filhos é um grande privilégio. A responsabilidade, no entanto, está em apontar devidamente os filhos a fim de que eles atinjam o alvo. Qual é o alvo? E aí você diz assim, eu entendo, e está tudo bem, vamos colocar meu filho vai para natação, meu filho vai para o inglês, meu filho vai aprender isso, vai aprender aquilo. Faz parte, eu quero que o meu filho alcance sucesso na vida. Faz parte, está tudo bem. Mas é isso verdadeiramente que o Senhor quer que eu coloque como primeiro? O primeiro valor ou melhor, são os valores eternos. A eternidade, amar o Senhor Jesus, mostrar, revelar o amor de Jesus na vida. E a gente vai perceber como é que isso acontece. Por isso o ideal é planejar a quantidade e o momento do nascimento dos filhos, embora nem sempre seja planejado. Né? Nem sempre seja planejado. O planejamento é importante tanto em relação às questões financeiras, quanto à maturidade emocional e espiritual do casal. Vamos lá, queridos. A gente está apresentando aqui isso que é o ideal. Esse é o propósito. Planeja. Vai ser assim, é nesse momento. Mas eu estou falando para você agora que não planejou. Não coloque sobre você a culpa, tá? Não coloca. Passou, faça agora. Pelo poder do céu, o Senhor vai te ajudar, tá? Faça agora, sabe, um novo caminho. Um novo caminho. Entende? Não fique se martirizando. Aconteceu. Eu estou falando para você que está esperando um bebezinho e não foi planejado esse bebê. Lembra que o Senhor quer te proteger, te amparar e te ajudar. Você não está sozinho, você não está sozinha nesta caminhada, ainda que possa parecer. Então, o ideal é o planejamento. Não deverá gerar filhos quem não quer ter o trabalho de criá-los e educá-los. Foi inesperado, você terá os desafios da educação. E são desafios, porque os nossos filhos somos nós, né? Você e seu cônjuge no liquidificador, entendeu? Mais a herança genética que vem de gerações. E aí você tem um desafio, porque você pode ter alguém, por exemplo, muito parecido com você. Né? E aí você vê, uau, né? E eu preciso de paciência. Ensine os filhos no caminho certo. Ensine a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Estamos falando de um provérbio. Não é uma verdade definitiva, mas é um conselho. Quando eu digo verdade definitiva, é possível, eu já citei esse texto aqui em algum momento, é possível que você ensine, que você faça tudo, que você faça o correto e ele faça uma outra escolha. Ok, mas ele nunca vai esquecer aquilo que você plantou no coração. Por isso, não esqueça de plantar no coração os valores que o Senhor quer. Ensinar não é uma tarefa fácil, pois envolve sabedoria, persistência e amor por aqueles a quem se ensina. Essa é a mais bela obra que alguém pode empreender nessa terra. E aqui, a sabedoria, a persistência e o amor vão dar para mim, no decorrer da vida, equilíbrio. Eu vou falar um pouquinho amanhã. Qualquer ação disciplinar precisa ser uma demonstração de amor e precisa, diante disso, ter equilíbrio. Jamais nós deveríamos falar de forma desequilibrada. Mesmo que às vezes a minha fala com os meus filhos tem que ser assertiva. Essa fala, ela deve ser amorosa. Mesmo que eu tenha que em determinado momento ser simples, ser firme melhor. Antes, porém, de os pais ensinarem os filhos no caminho certo, devem eles próprios compreenderem esse caminho.
Isso abrange mais que mero conhecimento de livros, mas envolve a prática daquilo que é correto e daquilo que é bom. A gente ensina, você sabe, através do exemplo. Não diga assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Para os filhos não tem essa leitura. Não existe isso. Ele vai ver como você age. Provérbios capítulo 20, verso 7 vai dizer: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Se você é pai, você tem que andar de forma íntegra. Se você errar, não esqueça de reconhecer e de pedir perdão, e faça isso diante deles. Se em determinado momento da vida você fez uma escolha equivocada, não esqueça, retorne, vá ao caminho certo, peça perdão e diga isso para os seus filhos. Entende? Não, o texto não está dizendo de impecabilidade, mas o texto está falando daquele que busca, apesar dele cometer os equívocos. Os pais devem se amar e respeitar mutuamente. Como um espelho, as crianças refletem os mesmos traços de caráter a que são expostos. Estou falando para você que vive um cenário familiar, pai e mãe. Como é a conversa entre você e a sua esposa? Como é o tom de voz? Quais são as palavras usadas? Quais são? Quando vocês têm algo para resolver que causou uma desarmonia, como você trata a sua esposa? Como você fala das outras pessoas dentro da sua casa? Como? A respeito? Sobre alguma situação? Os filhos estarão atentos e vão observar se você ama verdadeiramente. E amor, no contexto bíblico, é tratamento. É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. É ali, no processo do ensino. O Salmo 78, verso 3 e 4 vai dizer: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O Senhor orientou. Quando nós vamos ao livro do Deuteronômio, quando nós vamos a Deuteronômio, nós percebemos que o Senhor disse que eles deveriam contar aos seus filhos, no caminhar, a gente citou lá em Deuteronômio capítulo 6, eles deveriam caminhar, vivendo e contando aquilo que o Senhor havia feito por eles. Você tem contado o que o Senhor tem feito por você? Você tem ensinado os seus filhos daquilo que a palavra de Deus diz? Verso 5 e verso 6, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. A verdadeira educação envolve a construção do caráter dos filhos. E isso precisa ser ensinado e você precisa gastar tempo com isso. Você precisa sentar com os seus filhos, você precisa compartilhar aquilo que o Senhor ensinou. A palavra caráter está relacionada com a honra, o domínio próprio, a consideração com os demais, a lealdade religiosa, os ideais altruístas, a consciência e a habilidade de inibir os impulsos negativos. Se a gente pensar nessa reflexão aqui, pensa um pouquinho, olha só. O meu filho aprende pelo exemplo, por aquilo que eu faço. E aí a pergunta é, ele vê em mim domínio próprio, consideração com os demais, lealdade aos meus princípios? Ele vê que eu estou preocupado com as pessoas, como é que o outro é tratado? Vejam que esse é um texto para a gente pensar.
Essa expressão vem do vocábulo grego que significa gravar. Todos nós estamos registrando coisas no decorrer da nossa vida, assim como uma impressora registra caracteres num papel. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais a ver com a formação do seu caráter que tudo que ela possa aprender nos anos posteriores, nos primeiros 7 anos. E a pergunta é: o que os nossos filhos estão vendo em nós? Eles estão vendo essa dimensão do que significa ensinar princípios de vida? Eles estão vendo isso em nós? Se eu estou falando para você que tem sido negligente, eu quero fazer um apelo para o seu coração. Diga para o Senhor agora: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser um exemplo na vida dos meus filhos. E como eu mencionei no início do programa, porque é possível que eu estou falando para você que não foi um bom exemplo. Peça perdão. Essa é uma atitude nobre. Mas se você tem os seus filhos aí, se eles estão pequenos, aproveite essa oportunidade. Por favor, ensine os valores, deixe eles perceberem quem é você. E usando a linguagem bíblica, usando a linguagem cristã, que é o nosso ambiente aqui, deixe os seus filhos verem Jesus em você. Como você trata, começando com o seu cônjuge, com os avós dos seus filhos. Deixe eles perceberem. Os colegas, os amigos, o desconhecido. Aquele que bateu talvez no vidro do seu carro e está te pedindo alguma coisa. Eu quero orar nesse momento para que o Senhor nos dê capacidade para sermos pessoas equilibradas, que mesmo diante do desafio de uma opressão, de um cenário, a gente mantenha equilíbrio e que isso seja uma bênção na vida. Que isso seja bênção para a vida dos nossos filhos. Pai do céu, nos ajude. Todos nós que estamos ouvindo, tendo esse momento aqui, nós que somos pais, aqueles avós que hoje fazem papel de pais, nos ajude a sermos íntegros e sermos uma influência positiva na vida dos nossos filhos. Eu clamo por isso, meu Deus. Que a mão do Senhor se estenda sobre cada casa, cada família, neste momento. Eu suplico, em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esqueça, o conteúdo que eu apresentei para você está na nossa revista Esperança, Entre Família. Você pode pedir agora. É só ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21. A gente se vê amanhã.